Já de volta aqui com o TV Mar News, nesse momento 9 horas 2 minutos, gente. Olha, a gente já volta com o nosso quadro Penal News, trazendo o tema silêncio do réu durante o interrogatório. Sabia que isso é uma prerrogativa do réu? Quem vai explicar para a gente agora, Bruno Calado, sempre aqui, muito pontual, trazendo assuntos muito pertinentes também para a gente. Bruno, bom dia para você. No que consiste, então, esse direito do réu de permanecer em silêncio? Ele realmente pode fazer isso? Bom dia, Porlane. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Mais uma terça-feira aqui com todos vocês, batendo o ponto, pois é. Com muita alegria aqui. E hoje eu trago esse tema, Porlane, silêncio do réu durante o julgamento, durante o interrogatório, durante uma audiência de instrução e julgamento. É uma prerrogativa, certo? Inerente ao réu, uma opção, uma faculdade inerente ao réu, de se manter em silêncio durante as indagações que lhe forem feitas, certo? O réu tem esse direito de permanecer em silêncio, tem o direito de não responder às indagações que lhe forem feitas, e essa prerrogativa, esse direito, é fundamentado no artigo 5º. O artigo 5º é o de Direitos e Garantias Fundamentais da Constituição Federal. É um artigo importantíssimo, né? Ouso dizer que o principal artigo, né, do ordenamento jurídico é o artigo 5º da Constituição Federal. Nele é um amplo artigo. Para você ter ideia, esse direito assistido ao réu, ele é trazido pelo inciso 63, ou seja, tem mais de 60 incisos esse artigo 5º. Então, no inciso 63 do artigo 5º da Constituição Federal, é trazido o direito ao silêncio. Eu não gosto da maneira pela qual é trazida o texto desse inciso, que diz: é assistido ao preso, né, dentre outros direitos, o direito de permanecer em silêncio durante o interrogatório. Mas nem sempre o réu está ali preso. Então, acho preso uma palavra muito impactante. Ontem, estava comentando aqui com você, Paulane, fizemos uma audiência com duração de 12 horas, na 17ª Vara Criminal aqui do estado de Alagoas, certo? E um dos réus, não foi o meu cliente, mas um dos réus optou pelo silêncio, optou por não responder às indagações. E aí o juiz, presidindo a audiência, o doutor Geneir, presidindo com maestria a audiência, respeitou completamente esse direito do réu, certo? E só fez tão somente as qualificações. Perguntou nome de mãe, nome de pai, CPF, RG, as qualificações daquele interrogado, certo? Mas não passou das qualificações, não fez nenhuma pergunta inerente a fato ou direito relacionados ao processo, certo? E aí um advogado de uma outra parte lá pediu para que, mesmo que esse réu estivesse em silêncio, que as perguntas dele fossem consignadas em ata. E aí o advogado desse réu que pediu para ficar em silêncio impugnou esse pleito, sob a justificativa de que o STJ ele vem decidindo que, mesmo que o réu opte por ficar em silêncio, não será direito de um outro advogado fazer as indagações, mesmo que ele não responda. Porque às vezes o advogado quer fazer indagações, mesmo que o réu não responda, mas para que conste lá que ele fez as indagações e ficou em silêncio, né? Mas isso, de certa forma, sob o entendimento do STJ, causa um certo prejuízo ao réu a posteriori, porque vai dizer: olha, ficou em silêncio, não respondeu às indagações. É como se fosse um questionamento omisso, um questionamento obscuro, e o réu estaria ali silenciando por dever, né? Quem deve teme, quem não deve não teme, né? É isso que acontece. E aí eles permanecem em silêncio com aquela frase que a gente já ouviu falar muito, a gente vê muito isso em filme, em novela: você tem o direito de permanecer em silêncio para não fazer provas contra você mesmo? É a autoincriminação, é isso, Bruno? Isso mesmo, Porlane, a autoincriminação, muito bem intitulada, né? Muito facilmente tipificada essa autoincriminação. É o fato de você trazer para si provas contra si próprio. Tem um princípio, Porlane, em latim, que ele diz: nemo tenetur si detegere, que é: ninguém é obrigado a produzir provas contra si próprio, contra si mesmo, né? Esse princípio ganhou muita fama também, inclusive, com a lei seca, por exemplo. Já ia comentar isso com você, com o teste verdade? do etilômetro, que é o teste do bafômetro, né? A alcoolemia, que você não é obrigado a submeter ao teste do etilômetro para provar que você está embriagado, né? Então, é um exemplo muito comum desse princípio do nemo tenetur si detegere, que é um princípio oriundo do latim, que ninguém é obrigado a produzir provas contra si próprio. Então, essa autoincriminação é isso. É o fato de você estar ali e acabar falando alguma coisa, ou acabar silenciando e transpassando para o julgador ou para os julgadores, por exemplo, durante um tribunal do júri, né? Você está ali sendo julgado, 7 pessoas comuns do povo,
o Ministério Público lhe fazendo alguma indagação, o advogado, o assistente de acusação, o advogado de defesa, quem quer que seja, o próprio magistrado, fazendo-lhe indagações e você silenciando diante dessas indagações, nervoso, né? E aí pode ser que os jurados interpretem de alguma outra maneira, né? Que não a maneira de você evitar uma autoincriminação. Né? Então, a autoincriminação é isso, é você trazer provas contra si próprio que lhe ensejem uma situação de se autoincriminar, né? De trazer essa autoincriminação. Na prática, Bruno, esse silêncio do réu pode interferir em alguma situação durante o julgamento? Com certeza, Paulane. É dito pelo magistrado, quando é assegurado o direito ao silêncio, que o direito ao silêncio não poderá ser trazido em prejuízo a quem optou por aquele silêncio. Mas isso nós sabemos que na prática não existe. Né? Existem benefícios e existem malefícios do silêncio durante o réu, durante o interrogatório, certo? Pelo réu durante o interrogatório. Os benefícios, por exemplo, é a não exposição, é a não confusão, pode ser que ele se confunda com alguma resposta, ele vai demonstrar nervosismo. Né? Ontem foram ouvidos 6 réus, por exemplo, nessa audiência, várias testemunhas. Testemunha não tem o direito de ficar em silêncio, testemunha tem o dever de falar a verdade, mas os réus, eles têm o direito de ficar em silêncio. Então, uma delas não optou pelo direito de ficar em silêncio, certo? Um dos réus não optou pelo direito de ficar em silêncio e demonstrou um nervosismo, um embaraço, né, uma contradição atrás da outra e foi sendo desmentida durante o interrogatório. Então, está aí um benefício trazido pelo silêncio do réu no interrogatório. A não confusão, não embaraço. Se ele realmente estiver devendo, muitas vezes é melhor que ele silencie, né, se ele não tiver o domínio do convencimento, que ele silencie, certo? Para omitir qualquer nervosismo e qualquer culpa diante daquela ação. E malefícios, muito mais malefício do que benefício. O malefício, a estigma do silêncio é muito grande, Paulane. Você pode ter um estigma, qual seja, de que você realmente está devendo, que você está se esquivando de dizer a verdade, de falar a verdade, de responder o que lhe é perguntado, porque realmente você tem culpa no cartório. Né? Então, muitas das pessoas, principalmente ditado, pessoas leigas. Quem cala consente. Quem cala consente, quem não deve não teme, né? E acaba falando, acaba contando a versão. Então, existem esses adágios, esses ditados, né, que ilustram bem a situação dos malefícios trazidos pelo silêncio do réu durante o interrogatório. Muito bom. A gente tem aí algum exemplo de algum caso nacional conhecido que o réu ele tenha permanecido em silêncio? Você se recorda de algum, Bruno? Eu não me recordo de réu que ficou em silêncio durante o julgamento plenário, até porque isso é muito pouco recomendado. Por exemplo, por mim, eu na condição de advogado não recomendo que cliente meu fique em silêncio, certo? Eu recomendo que ele responda. Responda, mesmo que nervoso, controle o nervosismo, respire fundo e acabe respondendo. É muito melhor você dar uma resposta, mesmo que errada, do que às vezes você ficar em silêncio. Certo? Isso demonstra um nervosismo, demonstra uma autoincriminação ainda maior você silenciando nas indagações que lhe forem feitas. Eu não consigo trazer agora um caso em que o réu, de repercussão nacional principalmente, que a mídia acompanhe, em que o réu tenha ficado em silêncio. Certo? Mas acontece muito. Ontem mesmo tive um exemplo. Constantemente isso acontece. Falando em casos de repercussão nacional, eu acho que vale aqui a gente fugir um pouquinho desse tema, mas ainda continuando, claro, na seara criminal e de direito, né? É um caso de repercussão nacional também, aquele caso do Henri Borel. Sim. Houve julgamento e teve um impasse aí entre a juíza do caso e os advogados de defesa. Ela não permitiu que os advogados ficassem em pé durante a audiência. Foi isso mesmo, Bruno? Isso mesmo, Paulane. Há muitos impasses durante o julgamento. Claro, o juiz-presidente tem que saber se impor, tem que saber colocar ética, né, ordem, urbanismo durante o julgamento. Mas ele não pode ofender, né, ferir os direitos que são assistidos aos advogados, as prerrogativas dos advogados. Ontem tivemos uma cena que eu estou acompanhando, em que advogados ficaram em pé durante o plenário. Já tinha visto uma outra cena, inclusive do Dr. Écio Quaresma, que foi advogado do goleiro Bruno, um advogado Sim. bem conhecido nacionalmente. Dr. Écio Quaresma estava num plenário, certo? E trocou de lugar, certo? E a juíza pediu para que ele retornasse para o lugar dele. Ele disse, olha, não retorno. Não é o meu lugar, não é a minha posição geográfica aqui nessa sala de audiência de instrução e julgamento que vai interferir no julgamento. Eu não vou retornar. Então ele foi pulso firme e ficou. Ontem, estava acompanhando aqui o julgamento do caso do menino Henri Borel. Né? Advogados ficaram em pé e a juíza ordenou que os advogados sentassem sob pena de não dar continuidade ao julgamento. E aí os advogados disseram, não vamos sentar.
porque é prerrogativa do advogado ficar em pé ou sentado, sentar em qualquer dos lugares dentro de um plenário dessa natureza, certo? E a juíza disse, eu não quero saber do estatuto da OAB, eu não quero saber do que a lei precede sobre esse tipo de assunto. Eu quero ordenar aqui dentro, corte o microfone do advogado. Então, a juíza teve, por demais, atitudes excessivas, desrespeitosas com a classe advocatícia, e isso está ganhando grande repercussão. Pois é, né? O que a gente sempre também tem mostrado aqui, né? A necessidade das prerrogativas dos advogados estarem sempre em voga, né? Isso mesmo, Paulo. Bruno, muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar semana que vem. Fé em Deus, obrigado, Porlândia. Um abraço a todos vocês. Até mais. Vamos agora para um rápido intervalo, mas não sai daí. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informações aqui no TV Mar News.